No século XIX, em 1842, Ada Lovelace construiu e prototipou o primeiro algoritmo utilizado por uma máquina. Esse algoritmo era uma calculadora. Com isso, Ada ficou conhecida como sendo a primeira programadora da história e deu origem a uma profissão que é uma das mais faladas do mundo, o programador. Neste vídeo, falaremos sobre o que de fato faz o programador, quais aspectos e importância ele tem no processo de construir os programas de computador. Se você gosta de vídeos como esse, já vou pedir para você deixar o seu like para contribuir com o canal. Já considera se inscrever também. Ao final do vídeo, você vai entender o que de fato um programador faz, quais atribuições que ele tem. A pergunta é: o que de fato faz um programador? Já que essa profissão tem sido tão comentada e tão falada em todo o mundo, claro. Um programador, ele é o responsável por escrever, documentar e manter programas de computador. Não só de computador, mas programas que executam em sistemas embarcados, pode ser um semáforo, pode ser um radar, também são computadores que executam ali. Um programador, ele é responsável por entender a linguagem do computador, que a gente chama de linguagem de programação. Entendendo essa linguagem de programação, ele consegue construir códigos, escrever mesmo, códigos que a máquina entende e com isso dar comandos. É disso que surgem os aplicativos, os programas de computador, câmeras de celulares, os apps de redes sociais. É com isso que os programadores conseguem tornar a nossa vida mais prática e mais fácil. Os programadores, eles não só constroem software. O processo de construção de software é muito mais complexo e leva muito mais etapas do que simplesmente escrever e documentar o código. Algumas atribuições são muito importantes para um programador. Enumerei algumas atribuições e as principais que os programadores fazem quando precisam construir de fato o software, sendo a primeira delas, análise de requisitos. A análise de requisitos é quando o programador conversa com o cliente para entender quais são as dores daquele cliente, para entender quais os problemas que ele enfrenta e levantar os requisitos que ele precisa que seja atendido. Por exemplo, vamos supor que um determinado cliente conversa com um programador dizendo que está precisando de um sistema para gerenciar o seu estacionamento. E aí o programador vai fazer algumas perguntas para ele. Como assim gerenciar? Aí ele vai responder, por exemplo, eu preciso saber quais vagas estão disponíveis, eu preciso saber o horário que o carro entrou, o horário que o carro saiu, eu preciso saber a quantidade de tempo que o carro ficou estacionado, eu preciso calcular o valor baseado nas horas. São necessidades do cliente que se tornarão um requisito para o programador levantar e desenvolver as funcionalidades. Então, a primeira é a análise de requisitos. A segunda atribuição de um desenvolvedor de software / programador é construir o design do software. O que é o design do software? Dá um design para o software, estruturando de uma forma que todas as partes se comuniquem. Essa parte de design é como se fosse uma parte de planejamento, semelhante à construção. A construção de obras, ela tem uma planta em que é seguida. O desenvolvimento de software tem um protótipo também através de diagramas que a gente chama design de software. A terceira etapa é de fato a codificação. A codificação é usar uma linguagem de programação para solucionar os problemas do cliente. Olhar para aquela arquitetura desenvolvida na etapa anterior, olhar para o design e de fato implementar aquilo em linhas de código com a linguagem selecionada. Nesta etapa é que o software vai começar de fato a ser implementado e ter um escopo físico mesmo de existência, um escopo de existir o software onde já pode haver interação entre o cliente e o software. Outra atribuição do desenvolvedor de software é testar e depurar os programas. O que é isso? Implementar a codificação, o software ele não vai estar completo ainda, ele vai ter muita coisa para ser testada, então vai passar por essa etapa de teste, que é quando é submetido a usuários. Coloca-se usuários para testar esse programa, eles vão digitar entradas, vão verificar se os cálculos estão sendo feitos corretamente, e tudo isso são etapas desenvolvidas por programadores também.
testar, depurar e solucionar os problemas resultantes e encontrados durante os testes. Outra atribuição para os desenvolvedores e programadores é a manutenção e a atualização de sistemas. Quando os softwares são submetidos a diversos tipos de usuário, diferentes problemas vão surgindo, e esses problemas precisam ser corrigidos. Como assim? Vamos supor, considerando aquele exemplo do estacionamento citado anteriormente, o cliente tinha levantado algumas necessidades. Aquelas necessidades foram atendidas, só que o cliente solicita novos requisitos, novas necessidades e novos requisitos surgem. Então esse software vai passar por uma nova etapa, que é uma etapa de manutenção e atualização. Com as atualizações, podem ser adicionadas novas features, que são novas funcionalidades, podem ser removidas também, podem ser corrigidos erros que ficaram de versões anteriores. Um desenvolvedor de software ou programador, ele pode, no final das contas, se especializar em diversas áreas. Esses são escopos, de atividades mais genéricas e mais globais. Mas, no geral, ele pode atuar como desenvolvedor de aplicativos mobile, desenvolvedor de sites, desenvolvedor de sistemas desktop, desenvolvedor de sistemas embarcados, segurança da informação, desenvolvedor de inteligência artificial. Tem um conjunto de outras áreas que todas elas têm essas etapas citadas anteriormente, essas atribuições, mas que no geral elas são mais específicas. O programador é responsável por construir software e soluções que atendam às necessidades, os problemas levantados por clientes. Esses problemas podem ser genéricos, específicos, podem ter um contexto mais local de uma empresa, pode ter um contexto mais amplo, como de uma sociedade mesmo, e eles atendem esse problema solucionando através de algoritmos utilizando lógica de programação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá o seu like aqui nesse vídeo, não esquece de se inscrever no meu canal também, para que possa estar nos ajudando, e também não esquece de compartilhar esse vídeo com aqueles seus amigos que curtem esse tipo de conteúdo. Eu espero que você tenha gostado, eu vejo você no próximo vídeo, e se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer estar respondendo todos vocês. Muito obrigado.